Boa noite novamente, amados irmãos e irmãs. Houve uma queda de sinal aqui onde estou, mas parece que já estamos retornando. Desejo que você esteja bem. Desejo que você esteja com confiança em nosso Deus, com esperança nesse tempo de quarentena em sua casa, você esteja aprendendo a desenvolver uma nova forma de conectar-se com Deus, longe dos irmãos, longe do convívio, mas certamente perto do Senhor através do seu Espírito que está em nosso meio. Louvado seja Deus pela sua vida, que está aí nos assistindo, desejoso e desejosa de crescer um pouco mais no Senhor, de ser edificado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre tem algo a nos ensinar, e principalmente em momentos de dúvidas que nos assaltam, em momento de temor, em momento de reflexão, nós precisamos muito, mas muito mesmo, voltarmos-nos para a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nos encontrando mais uma vez, desejosos de que o Senhor fale conosco. Se estivéssemos no templo, estaríamos usando o PowerPoint, onde você estaria assistindo, lendo no telão, mas vamos aqui continuar, não é? Do modo que Deus nos permite fazê-lo. E eu quero nesta noite trazer um estudo bíblico sobre um assunto palpitante, sobre o tempo de Deus. Queremos falar sobre este assunto que certamente nos dias de hoje está sendo fonte de indagações. Como que Deus vai agir? Quando Deus vai agir? O que nós precisamos fazer? E certamente vem à nossa mente algumas perguntas. Deus demora? Deus atrasa? Por que às vezes Deus parece demorado em nos atender? Amados irmãos e irmãs, por toda a Bíblia, nós vamos encontrar situações em que homens e mulheres de Deus enfrentaram longos períodos de espera, de angústia, de demora, até que os seus pedidos, as suas orações, as suas súplicas fossem atendidas. Podemos lembrar de José numa cela, num país estranho, de Abraão esperando o nascimento de um descendente, de Noé aguardando o dilúvio, Israel gemendo cativo no Egito, Ana chorando por um filho. Todos esses são exemplos de espera, de demora, onde parecia que Deus não estava ouvindo, onde parecia que Deus estava distante. Porque, amados e amadas, eu creio que todos nós concordamos que é sempre muito angustiante entender a demora de Deus, e eu coloco essa demora entre aspas, a demora de Deus em agir em favor do seu povo, em favor dos seus filhos,
em favor da sua igreja e de sua gente. Aos nossos olhos, às vezes nos parecerá que Deus está atrasado, ou que Deus está sendo vagaroso em retardar a sua ação. Às vezes, amados, às vezes a gente tem a impressão que existem orações perdidas em algum lugar do céu, ou então Deus esqueceu-se de respondê-las. E parece que há alguns textos bíblicos que corroboram isto. É claro que não é isso que acontece, mas parece. Eu quero citar aqui alguns. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, versos 23 a 27, mostra que os discípulos estavam lutando contra uma tempestade, o barco já fazia água, estavam prestes a afundar, e Jesus dormia no barco. Quem nunca achou que Jesus às vezes está dormindo e nos deixando sozinhos com as nossas tempestades? Quem nunca pensou isto? Lá em João capítulo 11, quando Jesus soube da doença de Lázaro, vieram lá algumas pessoas avisá-lo, diz o texto em João 11, 6, que onde ele estava. Vejam só, as irmãs Marta e Maria mandam informantes, Jesus vem logo. E Jesus se demora propositadamente 2 dias. E diz, amados, logo em seguida, que quando ele chega lá, Lázaro já havia sido enterrado há 4 dias. Quando você abre os Salmos, então, nem se fala. O Salmo 13, que é famoso pelas indagações, pelos questionamentos do salmista, é um salmo repleto de questionamentos. Até quando, Senhor, diz o salmista, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ó exagero! Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando durará a tristeza do meu coração? Até quando os inimigos se erguerão contra mim? Salmo 10, ele inicia assim: por que, Senhor, te conservas longe e se escondes na hora da tribulação? Salmo 44 vai mais profundamente ainda, porque o salmista imagina que Deus está dormindo. E ele diz: desperta. Por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Eu quero agora andar um pouquinho mais devagar. Você tem aí a sua Bíblia? Se você tiver, ótimo. Se não tiver, preste atenção, porque eu vou ler aqui da minha Bíblia. Amados, todos nós sabemos que Deus um dia chamou a Abraão e prometeu a Abraão uma descendência. E lá em Gênesis capítulo 12, verso 4, diz assim, e eu faço aqui antes uma pergunta, né? Você sabe com quantos anos Abraão partiu da sua cidade para ir no caminho que Deus estava mandando? Você vai saber agora. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E quando Deus o chama, Deus lhe faz uma promessa.
E disse-lhe o Senhor: darei à tua descendência esta terra. Abraão ainda não tinha filhos. E Deus promete para ele que daria uma descendência e tomaria conta daquela terra. Amados, vocês sabem quanto tempo Abraão esperou que essa promessa de Deus se cumprisse? Preste atenção, nós lemos aqui em Gênesis 12 que ele tinha 75 anos. Gênesis 21, verso 5, diz assim: tinha Abraão 100 anos, 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Faça rapidamente uma conta aí. Quanto tempo Abraão esperou? 1/4 de século. 1/4 de século. 25 anos esperando pela promessa. Muitos crentes hoje teriam desistido desse Deus. Você lembra também de Caleb? Caleb e Josué foram 2 dos espias enviados, junto com outros 10, no total 12, para ver a terra de Canaã. E Caleb e Josué foram os únicos que disseram: não, vamos lá, é de Deus isso aí, é terra boa, vamos derrotar os inimigos que estão lá. Você sabe quantos anos Caleb tinha quando isso aconteceu? Não vamos ver aqui na Bíblia, mas eu já vou te dizer: 40 anos. Israel entra na terra prometida, a terra é dividida. Você sabe com quantos anos Caleb recebeu a sua terrinha como herança? Lá em cima, lá no monte. É lá que ele queria. Sabe quantos anos? 85 anos. Ou seja, daquele momento em que ele recebeu a promessa, aos 40 anos, de que teria uma herança na terra de Canaã, até a concretização dessa promessa, passaram-se 45 anos. E você aí, em uma semana, está dizendo assim para mim: já deu, né, pastor? Já deu. Uma semana. Amados e amadas, esses exemplos de espera, pela lógica imediatista do homem ocidental moderno, do crente moderno, é uma coisa demorada demais. Aos nossos olhos, pela nossa avaliação, é muito tempo. E eu vou te dizer claramente: o tempo de Deus normalmente vai divergir do nosso tempo, ao ponto, muitas vezes, de abalar a nossa fé e abalar a nossa confiança nele. Então eu te faço uma pergunta: por quanto tempo você esperaria bem, você esperaria em paz, que se realizasse uma promessa divina ou a resposta de uma oração em sua vida? Por quanto tempo você ficaria bem esperando? Uma semana? Um mês? Um ano? Você suportaria bem 10 anos? Enquanto a maioria de nós tem pressa, enquanto a maioria de nós está ansiosa, a impressão que eu tenho é que Deus não tem pressa alguma. Vá comigo
em Eclesiastes 3, que diz assim: tudo tem nato, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Vejam só isso aqui. Tempo de abraçar, não é agora. E tempo de afastar-se de abraçar, é agora. Tudo tem o seu tempo. E se você é filho de Deus, nunca se esqueça que você está em meio a um processo de crescimento. Nós estamos em meio a esse processo. Mas nós temos, vamos dizer assim, um pouco de dificuldade de entender isto. Vocês já viram uma lagarta? Uma lagarta, ela não precisa para virar borboleta. Ela precisa de um processo que leva tempo. Meu irmão, minha irmã, não fujam dos processos divinos. Não fujam dos processos divinos que estão ocorrendo em sua vida. Talvez um dos textos mais claros que nós temos acerca do cronograma de Deus, da agenda de Deus para o seu povo, é quando Israel, Jerusalém, foi deportada para o cativeiro na Babilônia. E esse texto está lá em Jeremias 29. Vejam, amados, aqui há um grande ensinamento para nós acerca do tempo de Deus e da demora de Deus. É um texto tremendo. Depois você leia tranquilamente Jeremias capítulo 29. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, versículo 4, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eu estou enfatizando aqui o eu, porque se você fosse um repórter, um jornalista diria: quem fez isto foi Nabucodonosor, ele que deportou. Mas Deus está assumindo a responsabilidade. Eu deportei o meu povo para a Babilônia. E logo em seguida, o que eu estou lendo aqui, essa carta de Jeremias, nós vemos que havia falsos profetas ali em meio ao povo que foi deportado. Esses falsos profetas diziam que o exílio ia ser rápido, que eles voltariam rapidamente para casa. E Deus vai dizer que esses profetas, eu não os enviei, diz o Senhor. Na verdade, Deus desmascara todos os profetas que estavam dizendo que eles voltariam logo para casa. Sabe o que diz aqui o versículo 10? Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Entenderam? Os falsos profetas que profetizavam de acordo com o desejo do povo,
E hoje existe muito disso, amados, cuidado. Tem muita gente profetizando o que o povo gosta de ouvir. E sabe por que o profeta Jeremias foi execrado pelo povo? Porque ele não falava o que o povo gostava de ouvir. Ele falava o que Deus mandou ele falar. Assim também é a igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo não fala o que o povo gosta. O verdadeiro pastor, ele não fala aquilo que vai agradar aos ouvidos. Muitas vezes haveremos de falar algo que as pessoas, elas não irão bem para casa, aliás, voltarão para casa muito mal. Mas se nós estamos falando aquilo que Deus mandou falar, agradeça e saiba que estamos falando de acordo com a vontade de Deus. Tempo de espera, tempo de demora. É preciso, antes de eu continuar, amados, eu falar de duas palavras que você certamente já ouviu e eu quero aqui explicá-las rapidamente. Cronos e Kairos. A palavra Cronos é o tempo linear do relógio, do cronômetro, é o tempo da ampulheta. Às vezes você vai em casas de antiguidades, existe lá ampulhetas para vender, tem de 1 minuto, tem de 3 minutos, tem de 5 minutos, tem de 1 hora. Então aquela ampulheta de 1 hora, ela tem um tempo que se chama Cronos. Sabe quando você põe uma comida dentro do micro-ondas e liga aquele timer e começa ali com 1 minuto e 60 segundos e vai 59, 58. Às vezes eu faço isso, estou com fome, estou com pressa, mas não tem jeito. O Cronos, ele vai cumprir o seu tempo ali linear. E às vezes na Bíblia essa palavra Cronos, ela vai indicar, ela vai expressar uma ideia de demora. Por exemplo, nós vamos encontrar a palavra Cronos lá em João 5, aquele paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. Diz lá o texto que ele estava ali há muito tempo. Esse muito tempo é Cronos. Quando Paulo foi pregar aos atenienses, lá em Atos 17, ele diz assim no final da sua mensagem, que Deus não estava levando em conta os tempos da ignorância, que os povos não conheciam a verdade. Esse tempos da ignorância é Cronos, Deus não estava mais levando em conta. Então, amados, quando falamos de tempo nesse sentido de Cronos, estamos falando de um espaço de tempo em que nada de especial ou importante está acontecendo e as promessas de Deus, elas parecem estar longe e inalcançáveis. Talvez mais ou menos como estamos vivendo hoje, ao lermos os jornais, ao vermos os noticiários, o que está acontecendo na China, na Itália, na Espanha, agora nos Estados Unidos. Tudo isso que nós estamos vivendo, amados, nós ficamos de fato preocupados e não conseguimos enxergar com os olhos humanos, um cronos rápido para a solução do problema. Mas graças a Deus, nós como povo de Deus não vivemos só no cronos, porque existe também o Kairos, Kairos de Deus. É aquele momento único, aquele momento especial, quando tudo muda.
É aquele momento quando nós já estamos sem esperança e Deus vem e intervém para efetuar a sua obra, para realizar os seus propósitos, para manifestar a sua graça, para operar milagres. É o tempo oportuno, é a ocasião certa. Kairós é algo, irmãos, que somente Deus pode fazer. É uma ação divina sem igual, que vai mudar a nossa história, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação. Vivemos no Cronos, mas esperamos ardentemente o kairós de Deus acontecer. Mas é preciso, irmãos e irmãs, saber esperar com uma fé incontestável no poder de Deus. A espera que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós estamos experienciando, é uma verdadeira escola que o Senhor está utilizando para nos ensinar. E eu te pergunto, quanta coisa você está aprendendo aí nesse momento? Não reclame. Existem sim algumas coisas que você certamente não está gostando, mas eu não tenho dúvidas de que Deus está te ensinando muitas coisas acerca da sua família, acerca do seu tempo, acerca do modo com que você utiliza a sua liberdade. Amados, a demora de Deus não significa que Ele está atrasado. Significa sim que Ele está trabalhando em você, está te preparando, está te colocando no ponto em que você deve estar. Essa demora de Deus significa também que Ele está trabalhando na história. Sabe, amados, quando eu vejo homens poderosos como Donald Trump, como o presidente da França, como o primeiro-ministro da Inglaterra e tantos outros, se dobrando a um vírus, mudando a história de corporações, mudando a história de cidades inteiras, de países inteiros, eu não tenho dúvida que Deus está trabalhando na história. Mas eu creio principalmente que Deus está também trabalhando na sua história, aprimorando o seu caráter, moldando as suas emoções, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver a fé. Eu gosto muito quando Jesus, lá em Lucas 18:7, justamente falando para uma viúva que estava aguardando a ação favorável de um juiz para atender a sua causa, em que Jesus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus não fará justiça, embora pareça demorado em defender-nos. Estou caminhando para o final desse breve estudo, amados e amadas,
E eu quero lhe dizer, espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Este é o último versículo, do Salmo 27, em que o salmista diz, espera em Deus, espera com confiança, embora ele pareça demorado. No momento certo, amado, o kairós de Deus vai irromper em sua vida. E eu te pergunto, que resposta você está esperando de Deus? Talvez a sua oração já tenha algum tempo, talvez até mesmo alguns anos. Seria a volta de um filho rebelde que se foi, que um dia conheceu a Deus, que um dia você o levou na escola dominical, o levou na igreja, mas agora ele decidiu fazer outros caminhos, mas o seu coração continuou orando, e você está esperando, mãe, você está esperando, pai, e já faz, quem sabe, alguns anos isso, ou talvez até mais de 10, 15 anos. Eu quero lhe dizer, espera pelo Senhor. Uma espera confiante, uma espera no kairós de Deus, que no tempo oportuno, aquele filho, aquela filha, voltará para os caminhos do Senhor. Talvez você esteja também esperando aí a salvação de um familiar, o seu cônjuge. Você há tanto tempo vai à igreja, há tanto tempo você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, mas ele ou ela, o seu cônjuge, não arredam pé da dureza do coração. Espera, pois, pelo Senhor. Talvez alguns estejam esperando pela restauração do casamento, restauração familiar, porque as coisas não estavam bem. Continue esperando, crendo que a sua oração não está perdida num canto qualquer do céu. Deus está trabalhando em sua família. Qualquer que seja o motivo, o seu motivo, continue a orar e a esperar. Entregue o seu pedido a Deus e deixe-o operar em seu tempo. Tudo no tempo de Deus. E eu termino lhe dizendo, amado irmão e amada irmã, que o maior desafio que existe numa vida de fé é você continuar crendo, mesmo sem sentir, sem ver, mesmo sem experimentar, e mesmo que as coisas não estejam saindo do jeito que você gostaria. Este é o seu desafio, continuar a crer, apesar de não ver, nem sentir, nem experimentar. Deus vai honrar a sua fé. Espera no Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Vamos orar? Amado Senhor, ao final desta palavra, que o Senhor sabe quem ouviu, quem precisava ouvir, o Senhor sabe quem já está esperando algum tempo por uma resposta, o Senhor sabe até aqueles e aquelas que já até desistiram de continuar esperando. Ó Deus, que esta palavra os reanime, nos leve a voltar a ter esperança no Senhor. Que esta palavra os leve a saber que Deus, embora pareça demorado, Ele haverá
de concretizar o seu propósito, mas não no nosso tempo, no tempo dele. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Acalme, Senhor, cada coração, para que saibam que o Senhor está cuidando de cada um de seus familiares e que Deus está cuidando também da sua vida. Confia, espera e creia que o kairós de Deus vai acontecer em sua vida no tempo que ele determinar. Nós oramos e pedimos a sua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar essa transmissão, eu quero lhe convidar a assistir e participar do nosso culto no próximo domingo, primeiro domingo do mês de abril, às 9 horas da manhã. Culto com ceia. Você vai separar em sua casa um pão. Pode ser um pão de forma, pode ser um pão francês. Corte alguns pedaços de acordo com o número de pessoas que vai estar na sua casa assistindo e participando do culto. Compre, ou se você já tem, um suco de uva, né? Um super bom, um tangue de uva. Prepare, coloque em copinhos pequenos, de acordo com o número de pessoas que estará com você. Se não houver condições de ter esse suco de uva, esse suco tangue, use água. Use água. John Wesley fazia a festa do amor e ele usava a água e o pão. Então, se não houver condições de ter o suco de uva, use água. Então, nós teremos a nossa ceia no culto da manhã, às 9 horas, e nós teremos também a nossa ceia às 18h30, que vai ser o culto regional dirigido pelo nosso bispo José Carlos Pérez. Então, todos nós da IMESA estaremos conectados na região. Todas as igrejas da terceira região estarão conectadas com o nosso bispo nesse culto, onde também haverá uma ceia, da mesma forma que nós faremos aqui em nossa igreja pela manhã. Combinados? Que Deus te abençoe. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com você e com toda a sua família, te proteja, te guarde de toda forma de vírus ou qualquer outra forma que este mal insidioso quiser te dominar. Ele não vai te dominar.